Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro EGAF11 da Ecogestão. Esse é o relatório de novembro, mas está quentíssimo, você não está ouvindo errado não, quentíssimo o relatório de novembro no final de janeiro, e esse aqui se refere aos pagamentos feitos em dezembro, mas a gente vai citar o dividendo que já foi pago agora no mês de janeiro também. E aí você vai dizer, como é que tá saindo tão atrasado assim? Pessoal, sinceramente não dá para saber. Eu sei que essa aqui é a quarta versão desse relatório do mês de novembro. Eles tiveram, por algum motivo, que não tem aqui no relatório, eles modificaram 3 versões anteriores e estão lançando a quarta versão, que cita algumas coisas que aconteceram também no mês de dezembro, que deve vir com mais detalhes somente no relatório de dezembro, que com certeza, do jeito que tá, só vai sair lá para metade, provavelmente, do mês de fevereiro. Mas antes de a gente começar a falar propriamente desse relatório do mês de novembro, eu vou trazer alguns números para vocês importantes do nosso EGAF11. Ele é um dos poucos fundos Fiagros atualmente que é base 100. Isso dificulta um pouco a vida dele. Atualmente o valor de mercado da cota é R$ 95,91 e o valor patrimonial é R$ 98,79, o que nos dá um P sobre VP de 0,97. Como a maioria dos Fiagros está descontado, nesse caso em 3%. O dividend yield dele do ano passado é de 16,87%, considerando os dividendos distribuídos esse mês e nos últimos 11 meses, né? Isso coloca ele, retirando aqueles fundos com problemas como o GCRA, o Vigia, entre outros, na terceira posição de maior dividend yield. Tem 2 Fiagros sem problemas que estão com dividend yield maior do que ele. Mas o detalhe, esses 2 que estão sem problemas, que tem maior dividend yield que ele, estão com ágio. E ele aqui é o terceiro maior e tem desconto de 3%. Atualmente, pessoal, o patrimônio líquido do fundo é 309 milhões. Ele deixou de ser um fundo muito pequeno. Atualmente ele tem uma quantidade de cotistas relativamente baixa. É por isso que eu não trago frequentemente esse fundo para o canal. Apesar dele ter um dividend yield bom, ele tem poucos cotistas. Como tem poucos cotistas, consequentemente ele tem uma quantidade de pessoas interessadas em ver os vídeos e visualizar então o vídeo menor do que vários outros fundos, principalmente porque ele é de base 100 também. Então ele só tem 12.500 cotistas, que é um valor bem baixo de cotistas. Tem vários fundos aí, Fiagros que eu falo, que já estão com 70 mil, 80 mil cotistas. É uma quantidade muito mais alta aqui do que o EGAF11. A liquidez diária dele é relativamente boa para um fundo que tem tão poucos cotistas. Ele tem uma liquidez diária de 1.100.000. Acho interessante liquidez diária a partir de 1,5 milhão, mas o ideal é a partir de 2. Mas ele está razoável considerando essa quantidade de cotistas. Não é tão difícil assim vender cotas do fundo e comprar. O último dividendo distribuído pelo fundo esse mês foi de R$ 1,18, o que deu um dividend yield do mês de 1,19%, o que é o dividend yield padrão, por enquanto ainda, dos Fiagros melhores. É nessa faixa de 1,20. Ele deu 1,19. Só que tem um detalhe, esse é o menor dividendo distribuído pelo fundo na história dele. Lembrando que o EGAF era interessante, na época que eu comecei a acompanhar Fiagros, ele distribuía dividendos apenas trimestralmente, era a cada 3 meses, hein? Era uma mini paulada, né, digamos assim, porque era 3 meses e ele distribuía 4,50, era nessa faixa assim, 4,50, R$5, era desse jeito, quando ele distribuía trimestralmente. Ele distribuiu o último dividendo trimestral dele em dezembro de 2022, que foi pago em janeiro de 2023. A partir de então, ele já começou a distribuir de forma mensal. Se eu não me engano, o primeiro foi do mês de janeiro do ano passado, que ele pagou em fevereiro. Foi o primeiro, distribuído de forma mensal. E considerando todos eles, o menor dividendo distribuído na história do fundo, mais baixo de todos, foi exatamente esse do mês de janeiro agora de 2024, que se refere aos recebimentos do fundo no mês de dezembro. Só que a gente está falando aqui do relatório de novembro ainda, que está, como eu falei, quentíssimo, mas bem atrasado, né? Entrando agora nos comentários sobre o relatório do mês de novembro, propriamente dito, a gente vê que ele cita aqui, um dos principais destaques é o encerramento da quinta oferta de cotas do fundo, e ele captou 122 milhões e meio, e ele queria captar 200 milhões, captou pouco mais de 50% do que ele queria, cerca de 60% basicamente. Essa oferta foi encerrada no dia 8 de novembro. Outro comentário importante dele é que ele começou a se expor a Fiagros FDIC, e ele colocou isso aqui. A gente vai ver daqui a pouquinho na carteira do fundo. E outro tema importante, outro destaque que ele faz
é que teve pedidos de clientes do EGAF para antecipar a data de anúncio, que era no 5º dia útil de cada mês, agora passou a ser no 2º dia útil de cada mês. Isso vai começar a ser colocado em prática a partir do mês de fevereiro, que vai ser anunciado no dia 2 de fevereiro. No mês de novembro, ele vendeu parcialmente 3 ativos da carteira do fundo, que totalizaram um montante de 3,2 milhões. O CRA Florindo liquidou antecipadamente 1 milhão da dívida e o fundo adquiriu 7, vocês estão ouvindo bem, 7 ativos, no total de 52 milhões. Eles reforçaram as posições dele em 5 CRAs que já estavam na carteira do fundo e iniciaram 2 novas posições, do CRA da Cotribá Cargill, no total de 26 milhões, e da Casa Fértil, no total de 7,2 milhões. Tá bem aqui, eu não tinha marcado. No início de dezembro, olha ele já falando de dezembro, eles investiram mais 42 milhões no início do mês e no meio do mês mais 21 milhões em ativos, ou seja, totalizando aí cerca de 63 milhões. Somando tudo isso aqui, pessoal, eles investiram cerca de 115 milhões dos 122 milhões dessa oferta que foi encerrada no dia 8 de novembro, ou seja, eles praticamente já alocou todo o valor que eles captaram na oferta, cerca de 94% do valor. É bom isso porque não ficou naquele negócio enrolando, porque tem alguns fundos que captam dinheiro e passam um tempão para alocar, né? E ele não, captou no começo de novembro, e já em novembro alocou 52 milhões, e no mês de dezembro alocou mais 63 milhões, totalizando esses 115 milhões. Aqui temos um histórico de rendimentos do fundo, de janeiro de 2023 até novembro de 2023. Esse valor aqui de janeiro foi pago em fevereiro. Anunciado e pago em fevereiro, mas era referente a janeiro. E ele pagou em 47. Aí você vê que em fevereiro ele pagou em 20, em abril ele pagou em 20 também. Ele voltou a pagar em 20 exatamente em novembro, que é exatamente sobre esse relatório que a gente está falando. Mas você vê que ele só pagou em 20 3 vezes durante o ano. Os outros meses foram todos os valores maiores, um em 47, um em 54, 47, 40, 40, 50, 29, 33. Você vê que ele não é aqueles fundos que gostam de deixar o valor assim, padrão, tipo um reloginho, todo mês o mesmo valor, ele não gosta. É assim que ele faz. E no mês de novembro distribuiu 1,20 e nesse mês agora de janeiro ele pagou 1,18, que seria o mês de dezembro aqui. Se tivesse o relatório de dezembro, estaria colocando 1,18, que o relatório de dezembro se refere aos pagamentos feitos agora em janeiro, anunciado e pago em janeiro, ou seja, 1,18. Que, como eu falei para vocês, foi o menor da história do fundo. Você vê que nunca tinha sido abaixo de 1,20. Foi pela primeira vez no mês de dezembro, que foi pago agora em janeiro, 1,18. O menor dividendo da história do fundo. Aqui eu já comentei, mas tem mais detalhes sobre aquelas vendas que ele fez. Então, se você quiser ver as vendas, tá aqui, ó. Foram esses ativos e esses valores aqui. E as taxas eram essas. E agora as aquisições que ele fez apenas no mês de novembro. Ele não está falando aquelas aquisições que foram feitas em dezembro que ele citou lá em cima. Isso ele deve trazer apenas no relatório de dezembro mesmo. Então aqui está o nome dos ativos, os devedores. E aqui está os valores. E do lado aqui as taxas envolvidas nessas negociações que totalizaram 51 milhões e 209 mil. Aqui ele fala sobre a evolução da carteira e ele cita aqui a evolução dos patrimônios líquidos atrelados a cada um desses devedores nos meses de outubro e novembro. É isso que ele mostra nessa tabela aqui. A gente não vai mostrar isso, vou mostrar só de alguns. Aí ele cita que a maior exposição do fundo é um CRA da Cotribá Cargill de 8,4%, ou seja, a maior exposição do fundo, a maior devedor do fundo é a Cotribá Cargill com 8,4%. A segunda maior exposição do fundo é o CRA Toagro de 6%. E fora esses dois, ou seja, o top 2 dos devedores do fundo, o terceiro maior já é menor do que 5%, o que é muito bom. O ideal é que normalmente a exposição ao fundo a um devedor não passe de 5%. Ele tem dois aí que passam de 5%. Essa Cotribá Cargill e a Toagro. Mas fora esses dois, todos os outros são abaixo de 5%. O terceiro maior devedor é 4,3% de exposição no OPL. E aí ele fala também que em relação às culturas e produtos, as maiores exposições são a soja. Mais da metade da carteira do fundo é atrelada à soja. Se der um problema com colheita de soja, pode dar ruim para o fundo, 56%. Aí temos mais 26,1% de exposição ao milho e 10,7% ao café. Soma esses três aí e acaba quase toda a carteira do fundo, né? A grande maioria está nesses três mesmos aí. E aqui embaixo a gente vê as maiores exposições do fundo. Aí tá aqui
A Cotribac agiu 8,4. A Toagro era 8,6 e ele reduziu a exposição para 6. A Agrodinâmica, exatamente a terceira maior devedora do fundo, era 6,9 e ele diminuiu a exposição para 4,3. Você vê que ele fez muitas diminuições de exposições da carteira do fundo. Aqui também a Pisani era 6,8, ele diminuiu para 4,1. Agora essa AP Agrícola, ele fez o contrário, ele aumentou de 2,2 para 4,1. Agrofito Produtores diminuiu de 6,8 e foi para 3,9. A Plantar era 5,7 e foi para 3,5. Por exemplo, a Panorama era 5,3 e foi para 3. Ele está fazendo movimentações para diminuir as exposições do fundo a esses devedores, tentando manter sempre a maioria deles de exposição abaixo de 5% da carteira, o que é bom, que ele deixa mais diversificado o fundo. E eu queria que você aproveitasse e me dissesse aqui nos comentários, você possui HF11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro FIAGRO você possui na sua carteira? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito no canal, não perca mais seu tempo. Inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É importante para a gente aumentar o engajamento, esses comentários, esses likes, para a gente continuar a ter mais views nesse conteúdo aqui, por exemplo, do HF11, para todo mês trazer ele. Se a gente tiver acima de 200 views dentro de 30 dias do EGAF, a gente no próximo mês tenta trazer ele novamente. Mas o ideal é que seja acima de 300 views. 200 é assim o mínimo que eu pedi. Agora se der 100 e pouco, 150, aí, infelizmente a gente não traz ele no próximo mês. Provavelmente traz ele daqui a 2, 3 meses. E aqui temos a carteira do fundo. Todos os 28 ativos do fundo. A gente vê aquilo que ele falou, que ele tem FIDIC, FIAGRO, da Cotribac aqui e da Multiagro. Ele falou que estava se expondo a esse tipo de ativo, que ele não tinha antes. Aqui a gente vê a lista de todos os devedores do fundo. Aqui a gente vê as taxas desses ativos. Você vê que ele praticamente é um fundo 100% atrelado à CDI, né? Não tem quase exposição a outra coisa, a não ser o dólar. Tá aqui, dólar, mais 9,9% ao ano, mais uma exposição muito baixa do PL, né? Apenas 0,86% a isso aqui. O resto é CDI, ou seja, ele basicamente é um fundo 99% atrelado ao CDI. Mas não, a gente não vê nenhuma taxa absurda, isso é interessante, né? Acho que a taxa mais alta aqui é essa CDI mais 5,75. Ah, tem um aqui CDI mais 6,5. E basicamente só são essas duas que são muito altas. Não que CDI mais 5 seja uma taxa baixa, não é. Isso já é taxa de fundo high yield, mas é aquele high yield não tão high yield, porque um high yield, muito high yield é CDI mais 8, CDI mais 9, mais 10, até uns que tem mais 12. Esses são os bem high yield. E aqui você vê os percentuais do patrimônio atrelado a cada um desses devedores e os valores das dívidas em reais. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, inscreva agora. Deixa aquele likezão. Não esqueça, deixa aquele likezão que é importante para aumentar o engajamento. E não esqueça, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir o vídeo assim que é lançado. Não perca seu tempo. Ajude a gente, porque é importante também você assistir assim que sai, não deixando para depois. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!